Bom, gente, vamos começar o programa. Eu quero convidar para conversar com a gente o Fred Matos, porque a gente vai falar de relacionamento e ele nos ajuda muito, indicando aí um bom caminho para o relacionamento a dois. Aliás, ele tem um livro aqui, deixa eu mostrar para a turma em casa, que é o Relacionamento para Leigos. É bárbaro, gente. Se você quer ficar por dentro de como é que você toca essa vidinha, que não é fácil. Não. Ó, Relacionamento para Leigos. Mas não é fácil, porém é possível. Bem possível. Tem gente que me pergunta assim, Cláudia, você é casada há 23 anos, 24 anos, como é que faz? Que milagre é esse? E eu digo assim, não tem milagre, tem perseverança. E é assim com todo casal? É perseverança e muito jogo de cintura. Porque pensa que nesses anos todos, quantas coisas aconteceram e como vocês mudaram ao longo do tempo. Então imagina um casal, às vezes eu vejo essas coisas, eu acho muito interessante, sei lá, eles se conheceram com 16, 17 anos, sei lá, estão há 30 anos juntos. Quer dizer, eles se conheceram meninos, né, praticamente, mal sabendo exatamente o que queriam da vida e de repente foram descobrindo, trabalhando, quebrando a cara. E nisso você tem que respirar fundo e ainda unir as duas vontades. É bem desafiador. Tocou num ponto que eu até experimentei essa semana. Meu marido passou num lugar onde foi a festinha de 1 ano do nosso primeiro filho, que já vai fazer 23 anos. Aí ele postou a foto e falou, lembra desse lugar? Eu olhei e falei... E eu falei, nossa, foi lá a festa do Gabriel de 1 ano. E daí veio na minha cabeça a primeira coisa assim, como a gente mudou, né? Não sei se eu faria uma festinha lá, sabe? Como a gente mudou. E não é que a gente sobe padrão de vida, não é nada disso. A gente muda mesmo o jeito de pensar, as nossas escolhas. Não, porque você vai conhecendo novas culturas, novos gostos, novas cores. Então toda a sua cabeça vai mudando ao longo do tempo. É verdade. E acho que essa é uma coisa muito importante quando a gente fala de relacionamento, que é o quanto uma pessoa muda de fato ao longo do tempo ou quando ela não muda, que é o que a gente chama de maturidade ou imaturidade num relacionamento amoroso. Isso tem a ver com as mudanças que a gente faz ao longo da vida? Sim, porque assim, tem gente que acha que o simples fato do tempo ter passado quer dizer que elas amadureceram. Então uma pessoa tem 40, 50, 60, 70 anos, a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa madura. E a gente sabe que não é exatamente desse jeito. Quem dera fosse, né? Que o passar do tempo necessariamente transformasse todas as pessoas em pessoas mais maduras. Mas não é assim. Existem pessoas de muitas idades que às vezes, do ponto de vista emocional, elas trabalham, produzem, mas do ponto de vista emocional, às vezes elas se comportam como se fossem crianças. E isso implica num problema no relacionamento muito sério, porque você vê um adulto na sua frente, você acha que está se relacionando com um adulto, mas na verdade a pessoa se comporta como uma criança. E isso a gente chama de imaturidade emocional. Bom, daí se a gente ficar só apontando o dedo e falar, pô, ele é imaturo, ou ela é imatura, a gente também não sai e não caminha, né? E eu sempre tenho aquela mente que eu aprendi no Amor Exigente, uso muito, que é coragem para mudar as coisas que eu posso, mas serenidade para aceitar aquelas que eu não posso. Exato. A gente não muda o outro, né? Muito pouco se a gente não tiver muito convicto das coisas que a gente quer. Existem pequenas mudanças que são possíveis, mas basicamente a gente muda por 3 motivos. E não são fáceis esses motivos, mas que são motivadores para qualquer comportamento. Ou a gente muda porque a gente vê o passo seguinte tão seguro quanto o atual. Porque se você olha uma mudança como se ela fosse muito arriscada, muito fora dos seus padrões, muito fora do seu entendimento, dificilmente você vai mudar. Então, por isso que normalmente a mudança precisa ser gradual, imperceptível, e você tem que ajudar a pessoa a mudar de um jeito que ela quase nem perceba que ela está mudando. Porque é passinho de bebê. Imagina se você pega uma criança recém-nascida e fala assim, vamos andar de bicicleta. Não vai andar de bicicleta. É assim que a gente sente quando a gente é constrangido a mudar muito e a gente não vê segurança no próximo passo. Então, segurança. A gente muda se a gente vê que o próximo passo é seguro. A gente muda se a gente sentir que existe garantia, se existe vantagem ali na frente. Ninguém vai fazer nada se ela não perceber algum tipo de vantagem. E aí você pode falar, pode ser para algumas pessoas vantagem financeira, vantagem social, vantagem espiritual,
mas ela tem que ver que aquele lugar para onde ela está indo, ela vai ser premiada de alguma forma. A gente não tem como imaginar que as pessoas vão mudar porque brotou no coração delas do nada. Ou porque a gente quer. Exato. Tem que ter uma vantagem ali. Às vezes a gente é que nem cachorro, precisa do biscoitinho depois do comportamento, né? Isso funciona. E para a gente mudar o terceiro elemento, a gente precisa sentir prazer no processo. Se uma coisa é exaustivamente chata, é muito difícil a gente seguir naquela mudança. Vamos imaginar que você tenha que aprender russo. Eu não faço nem ideia como que aprende russo. Mas obviamente que no começo, a experiência de aprender russo é muito mais difícil do que se você estivesse aprendendo alguma outra habilidade. Então, se aquela experiência não for prazerosa, é muito difícil. Esse é o motivo, por exemplo, que aqueles professores de cursinho, eles fazem todo aquele círculo, né? Porque os caras têm que colocar na cabeça do aluno ali umas fórmulas matemáticas de química, física super difíceis. Eles cantam, dançam. E cantam, dançam, pulam, eles fazem o que tiver que ser, porque aquilo é muito chato de aprender, é muita matéria. Então, se você não tornar o processo prazeroso, fica muito difícil. Então, se você torna a mudança segura, vantajosa e prazerosa, você tem um pouco mais de chance de fazer com que as coisas se transformem. Que você consiga maturidade onde sobra Exato. imaturidade. É porque assim, ser imaturo é uma coisa muito vantajosa. Pensa que você de repente faz manha, grita, faz me birra, imagino, né? mas você consegue o que você tem. Para que você vai aprender a conversar? Para que você vai aprender a dialogar? Para que você vai aprender a esperar o tempo das coisas? Se tudo isso é mais chato, mais trabalhoso, não te traz vantagem imediata. É muito mais fácil ser mimado. Agora, deixa eu te perguntar, quando a pessoa percebe que... Eu não sei se ela vai perceber a vantagem, mas se ela percebe uma desvantagem, por exemplo, do jeito que tá, não dá, daí ela percebe assim, eu vou perder essa relação. Pelo meu jeitão, pela minha dificuldade de mudar, pela minha dificuldade de amadurecer. Ela melhora? Ela muda ou não? Esse é o problema da pessoa achar que maturidade é sinônimo de chatice, né? A pessoa pode ser divertida, expansiva, alegre, faladora. Isso é madura. Normalmente, quando a gente pensa em maturidade, a gente pensa numa pessoa fechada, calada, super sisuda. Isso não tem a ver com maturidade. Pode ter uma pessoa super sisuda que ela é mimada no sentido de ela é rancorosa, ela não ajuda os outros, ela não percebe as outras pessoas. Ela é calada, mas ela é mimada do mesmo jeito. Então, maturidade não tem nada a ver com deixar de ser do jeito que você é. Porque o que é a maturidade? Uma característica de maturidade é quando você sabe esperar o tempo das coisas. Porque a criança fala, eu quero agora. A pessoa madura fala, eu aguardo o tempo necessário. Então, aguardar o tempo necessário não quer dizer que você fique chato, só quer dizer que você espera um pouco mais entre o seu desejo e a satisfação. Outra característica da pessoa madura, ela tem empatia. Ela perceber que a outra pessoa tem pensamentos, desejos, vontades diferentes da dela. A criança, ela tem uma coisa muito curiosa que a gente chama de pensamento mágico. Ela acha que se ela está triste, todo mundo está triste. Se ela está alegre, todo mundo devia estar alegre. Então ela acorda toda animada e ela quer que você esteja pulando animado que nem ela. Daí a mãe e o pai falam, filho, a gente acabou de acordar, por que você está nessa animação toda? Não, vocês tinham que estar animado. É a criança. O adulto, o adulto mimado, o adulto imaturo, ele também imagina que as pessoas têm que estar no clima delas. Então, se ela inventou alguma coisa na cabeça dela, todo mundo tem que adorar, tem que apoiar, e às vezes não é isso. Às vezes as pessoas têm pensamentos e sentimentos, elas têm times diferentes. Então, num relacionamento, você tem que estar muito atento para outra pessoa, para perceber o que está acontecendo do lado de lá, para você ter uma capacidade de reagir adequadamente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É muito comum que num papo desse, com essa explicação incrível sobre maturidade e imaturidade, que você esteja ouvindo... eu já falei aqui, tem dois tipos de ouvintes, né? Aquele que ouve com uma pá, que pega tudo que está ouvindo e joga pro lado, porque é pro companheiro, não é pra você. Você é madura, você joga tudo pro marido. Aí ele precisava ouvir isso, aí ele precisava ouvir isso, aí eu preciso mostrar essa entrevista pra ele de qualquer jeito. E tem aquele ouvinte que ouve com ancinho,
que vai puxando tudo para si. A nossa tendência, quando a gente ouve sobre maturidade e imaturidade, é a gente pegar a pá e achar que o imaturo é sempre o outro. Eu acredito que é assim, você não ganha muito. O importante é você ouvir e pensar onde é que eu também, muitas vezes, sou imatura ou sou imaturo. Como é que eu posso melhorar, ficar maduro, sem ser chato, como o Fred falou, e melhorar o meu relacionamento. O relacionamento não tem que ficar bom pelo outro, tem que ficar bom por você também. Você quer um relacionamento saudável e feliz, né? E se a gente não cuidar, ele vai por água abaixo. A gente pegou um trechinho de um filme que mostra um pouquinho essa situação de maturidade no casamento. Vamos assistir? Vamos. Pode rodar. Eu vou lavar os pratos. Uhum. Seria bom se me ajudasse. Tudo bem. A gente lava eles daqui a pouco. Vou dar só uma circulada pelas ruas, tá? Eu não quero lavar depois. Eu quero lavar agora. Vai levar 15 Ah, minutos. meu amor, eu tô exausto. Eu queria só dar uma relaxadinha, tá? Dá pra me deixar sentadinha aqui um pouquinho? Pra fazer digestão, tentar aproveitar, curtir uma tranquilidade. Toma isso aqui, ó. Toma. Não sei esse, entendeu? Olha só, a gente pode lavar os pratos amanhã. Eu não gosto de acordar com a pia cheia de louça. Quem liga? Eu ligo, tá legal? Eu ligo. Eu ralei o dia todo arrumando essa casa e preparando o jantar. Eu trabalhei hoje. Seria bom se você me agradecesse e me ajudasse a lavar os pratos. Tá bem, eu ajudo com a droga dos pratos. Ah, qual é? Quer saber? Não é isso que eu quero, não. Você disse que queria que eu ajudasse a lavar os pratos. Eu queria que você quisesse lavar os pratos. Posso saber por que eu ia querer fazer isso? Por quê? Tá vendo? Esse é o problema. Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Você quer me dizer que tá chateada porque eu não tenho uma vontade enorme de lavar pratos? Não, eu tô chateada porque você não teve uma vontade enorme de se oferecer pra lavar Eu os pratos. ofereci. Só depois que eu te pedi. A gente é engraçado, né? E a mulher é assim mesmo. A gente quer que o cara tenha vontade, uma vontade de fazer e que ele, na verdade, tenha empatia, né? De olhar, eu posso ajudá-la. Mas, ó, esse filme ele é muito interessante, Os Separados pelo Casamento. A maior parte das mulheres, às vezes, não percebe uma coisa muito particular da casa. Ela deixa a casa com a cara dela, absolutamente tudo foi ela que escolheu. E ela alega que só fez isso porque o cara não participou de nada. Aí o cara ele vai querer colocar, sei lá, um cinzeiro horroroso no meio da sala. Ela fala, tira esse negócio da sala. Ou seja, o cara não consegue escolher um móvel da sala, mesmo que tenha mau gosto, esteja fora do contexto, e ela quer que ele se sinta completamente em casa. Ela quer que ele se sinta completamente à vontade naquela casa que não tem a cara dele. Então tudo que diz respeito a ele normalmente fica grudado num canto ali do lado da cama dele, e o resto tudo tem a cara dela. Como que ela quer que esse cara... E veja, não estou dizendo que a culpa é dela, né? Porque existe uma correlação entre as duas partes. Mas como ela quer que esse cara assuma a casa para ele, participe das coisas da casa, se o ambiente também não é favorável para ele? Então isso que a maior parte das mulheres que pega pai, joga, ele tinha que ouvir isso, elas têm que se dar conta de uma coisa. Se ela está num relacionamento com um homem muito imaturo, qual é a parte de maturidade dela? Foi o que você perguntou. Normalmente essas são mulheres, em grande maioria, muito maternais. E uma mulher que se relaciona de uma maneira maternal com o seu parceiro, ela também tem um grau de maturidade, porque ela só sabe agir com o estereótipo da cuidadora. Porque é muito difícil, é muito delicado você ser uma mulher que está vulnerável à relação com um homem maduro. Eu já vi muitos casos, Cláudia, de mulheres que se relacionavam com homens super imaturos, elas se separam desse cara dizendo que ele era imaturo, aí elas vão e se relacionam com um cara que fica claro para todo mundo que o cara é super maduro. Elas se perdem, elas não sabem se relacionar, elas querem ficar cuidando do cara, o cara fala assim, não, tá tudo bem, eu sei me virar. Elas falam, ele é grosso, ele é frio. Então elas só conseguem se relacionar com um cara super dependente, passivo, que não percebe as emoções. É muito fácil você ser maduro do lado de alguém que nem nota os seus sentimentos. Mas quando você está do lado de um cara que percebe exatamente o que está acontecendo com você, tem muita mulher que se perde, não dá conta, surta, fica dramatizando,
aí fica evidente, às vezes, a imaturidade dela. Ela só sabe se relacionar quando ela se comporta como uma mãe e o parceiro se comporta como um filho. Tá, no próximo bloco, eu queria que a gente tentasse de alguma forma ajudar. Até eu quero ser ajudada nessa história também. Que é que a gente pode fazer para melhorar? Cada um cuidando do seu, né? Sim. A mulher tentando ser mais madura e o marido tentando ser mais maduro, tá? Claro. Vamos ver se é possível. Dá até uma ansiedade. Daqui a pouco a gente volta para conversar com o Fred Matos, viu? Muito bom, né? A gente vai aprendendo muito sobre relacionamento. Agora vamos voltar aqui que eu pedi pro Fred, nesse bloco, pra gente colocar em termos práticos o que é que a gente pode fazer para ser mais maduro. E talvez o homem que está assistindo também ser mais maduro, né? Porque é cada um cuidando da sua própria maturidade ou não? Em tese deveria ser assim. Mas vamos pensar assim, vamos pensar na pessoa que está querendo se transformar e às vezes numa situação em que ela quer ajudar alguém a fazer essa mudança. Vamos imaginar que a mulher que está casada com um cara que ela percebe que é mais imaturo. Então a gente tem que pressupor que ela quer seguir casada com esse homem, que ela admite que esse homem é imaturo e que ela reconhece que é muito trabalhoso fazer alguma coisa que tem uma mudança radical. A gente tem que saber, primeiro, qual é o limite de possibilidade de mudança que aquela pessoa tem. Não adianta imaginar que do dia para a noite ela vai mudar radicalmente. Então, a primeira coisa, ela precisa ter uma postura mais independente da reação desse parceiro. Porque muitas pessoas que se relacionam com pessoas imaturas, elas acabam ficando contaminadas com o comportamento dessa pessoa. Então a pessoa imatura fala A, ela fala B. Ela reage de acordo com o jeito dessa pessoa. Então é aí onde ela também é imatura no sentido de entrar na onda da outra pessoa. Imagina que você está lidando com um filho adolescente. O que o filho adolescente quer? O filho adolescente ele quer testar o poder com os pais. Normalmente, quando você se relaciona com uma pessoa imatura, ela quer testar a força com você. E o que você pode fazer, que é a pior coisa que você pode fazer? Entrar nessa briga de força. Se você quiser provar que você é mais forte que a outra pessoa, não adianta. Essa pessoa vai bater de frente com você. Então, não entrar no jogo com a pessoa. Essa é a primeira coisa. Não entrar no jogo com essa pessoa. Segundo, ter uma vida mais independente dessa pessoa para que você possa se fortalecer emocionalmente, se fortalecer como pessoa e voltar a não entrar naquele jogo com a pessoa. Então, não entrar no jogo, ser mais independente e ter uma vida emocional onde você busque outras fontes de relacionamento. Quer dizer o quê? Fortaleça suas amizades, fortaleça suas relações familiares, fortaleça os seus hobbies. Para quê? Para você não ficar o tempo todo preocupado com aquela pessoa se ela vai fazer ou deixar de fazer. Qual é o efeito desse comportamento sobre a outra pessoa imatura? Ela vai perceber que você mudou. Ela vai perceber que as provocações você não cai mais, que os dramas que a pessoa faz você não entra mais naquilo, que as chantagens que a pessoa faz você não reage, e isso vai ter um efeito muito positivo sobre a relação, porque ela vai perder o adversário principal do dia a dia. Ela vai começar a notar, poxa, antes eu provocava ela e agora ela não reage. Antes eu falava tal coisa, ela rebatia. Agora eu não tenho com quem brigar, eu não tenho com quem jogar. Aí a pessoa vai recuar um pouco, vai ficar aquela sensação de perder um pouco da intimidade da briga e aí ela vai começar a perceber que alguma coisa precisa mudar. É nessa hora que a conversa precisa acontecer. Quando a pessoa nota que houve uma quebra do padrão do comportamento dessa mulher, é que a conversa vai acontecer. Porque qualquer conversa antes não vai funcionar. A pessoa vai entrar no jogo, vai entrar no drama, vai quebrar pau e não vai adiantar em nada. Então, depois que você se afasta, ganha independência, mostra que você não está mais no jogo da imaturidade, a pessoa vai reagir e vai dar um pouco mais de ouvido para você poder falar alguma coisa. Que é como eu disse, a relação se alimenta dos dois lados. Se de um lado tem uma pessoa imatura, do outro tem uma pessoa que é muito maternal. Então, se você corta esse comportamento maternal, se você para de mimar outra pessoa,
ela vai perder aquele controle e ela vai ter que se colocar de um outro jeito, e aí você tem mais chance de dialogar abertamente com essa pessoa. Agora, assim, o Fred falando, a gente, na hora, quem tem um relacionamento com qualquer dificuldade, eu acho que pensa assim, é fácil falar, mas agir é difícil. Por quê? Eu imagino que a pessoa, se relacionando com alguém muito imaturo, ela já está também desse jeitinho, Exato. retrucando igual. Exato. Daí ela precisa se fortalecer. Exato. Ela fazendo essas coisinhas que você disse, buscando fazer novas amizades, procurando um hobby, ela se fortalece o suficiente? Se fortalece porque ela passa a não ficar dependendo emocionalmente daquela pessoa imatura. Porque toda vez que você depende emocionalmente de uma pessoa imatura, o que você vai ganhar? Decepção. Porque a pessoa imatura dificilmente vai perceber quais são as suas vontades de fato. Ela não tem olhos para isso. O filho adolescente presta atenção nos sentimentos dos pais? Não, eles querem viver a vida deles. Eles de modo geral, são mais egocêntricos. Eles estão descobrindo a vida deles. É a mesma coisa que uma pessoa adulta que é imatura. Então, quando você se fortalece e aquela pessoa imatura percebe que você mudou, ela não tem mais força sobre você. E aí você consegue ter uma atitude mais normal. Perfeito. Tem tantas perguntas. Tem uma amiga de Balneário Camboriú que pede para não ser identificada, que ela fala assim, sou casada há 39 anos, casei cedo e acho que meu esposo é imaturo para o direcionamento da vida financeira. Isso nos levou ao desgaste no casamento. Não consegui adquirir nada durante toda a nossa vida. Hoje me cansei de toda a situação. Me fale algo sobre isso. O que devo fazer? Bom, primeiro ela tem que repensar, aí não fica claro se ela trabalha também, se não trabalha. Qual é o grande problema desse tipo de situação, pressupondo que ela possa não estar trabalhando? É ela ficar o tempo todo passiva e dependendo do que esse cara faz financeiramente para poder se sentir bem. Em muitos casos, às vezes é possível, já que o cara não se controla, ela fala assim, olha, já que você não gosta de lidar com isso, porque normalmente o cara que não tem controle financeiro, no fundo é porque ele não quer lidar com aquilo, porque é assunto sério, é assunto de gente grande. E criança não quer lidar com um assunto de gente grande. Ela pode falar, eu vou ser o controle financeiro da casa. Eu vou organizar as contas, eu vou pegar o dinheiro e vou dar conta de tudo. E se ele não deixar? Então, aí ela tem que perceber que ela vai ter que encontrar uma outra fonte para ela se beneficiar. Porque se ela ficar passiva diante da situação, quer dizer que ela está aceitando e concordando esse fato. E, meu Deus, né? Você o tempo todo está oferecendo 1000 recursos para as telespectadoras terem alguma entrada mínima financeira. Hoje em dia não tem mais como dizer que, eu não tenho como... 39 anos de casado, estou deduzindo que os filhos já, cada um foi para o seu canto, então ela pode começar a se movimentar em alguma direção para que ela possa ter um ganho próprio e não ficar dependendo de tudo que esse marido faz. E vai ser bom em todos os sentidos. Tem uma amiga de Garanhuns, eu não vou falar os nomes não, porque o assunto é delicado, né? Claro. Ela disse, sou casada há 2 anos e 9 meses e já há uns 4 meses eu venho com pouca paciência com meu esposo. Fico estressada com perguntas repetitivas que ele faz. Na maioria das vezes sou muito grosseira com ele e ele reclama muito desse meu jeito. Eu tenho 26 anos e ele tem 24. O que eu posso fazer para melhorar esse meu jeito? Para mim, esse meu jeito é espontâneo, mas depois eu percebo o quanto fui grossa. Espontaneidade às vezes é muito confundida e passa a ser meio que grosseria. Então, o que ela está falando, ele é repetitivo, né? Então, não sei exatamente repetitivo com o quê. Ela precisa entender por que ela se incomoda toda vez que ele entra no mesmo assunto. Por que ela precisa ser grosseira? Então ela tem que começar a regular quais são as expectativas que ela tem a respeito dele. Porque às vezes ela tem expectativas irreais. Ela quer que esse cara seja um inovador, e às vezes é um cara monótono, é um cara que você previsível, que você espera mais ou menos a mesma coisa. Então, é engraçado como as pessoas se sentem incomodadas com comportamentos e elas não param para pensar quais são as expectativas que elas têm. Eles são um casal jovem, tem muita coisa pela frente. Então, se logo de cara ela já não consegue entender que o jeito dele é daquele jeito, ela vai piorar o jeito dela. Então,
A perda de controle e a raiva é um sinal de imaturidade. É quando você não consegue abrir mão da sua fantasia e encarar a realidade. A criança é assim, ela tem uma fantasia do que deveria ser as coisas e ela vê a realidade que não é do jeito que ela imaginou. Então, ou ela encara a realidade e lida com aquilo e não estoura mais, ou ela vai ter que readequar e ver que tipo de pessoa ela de fato quer ter para a vida dela. Não adianta ela ficar fantasiando se a realidade é outra coisa. Perfeito. Segura aí que eu volto. Gente, é bom demais, né? Ah, quanta inteligência tem essa cabeça aí do Fred Matos, eu adoro. E tem várias perguntas, eu vou continuar fazendo as perguntas. Vamos lá, Fred, tem bastante pergunta aqui. Eu vou direto para a próxima, que assim a gente ajuda a turma que está em casa, né? Eu gosto sempre de falar que a dúvida de um, no final das contas, pode te ajudar. É tudo muito parecido, porque a gente é bem parecido, né? O ser humano é igual, na verdade. Olha, a Mônica de Matão, ela diz, tenho 35 anos e acho que sou imatura. Várias dessas dicas faladas aí, eu me identifico. Eu não sei como mudar, sei que preciso mudar, mas não sei como melhorar. Como se eu não tivesse um impulso de estar no comodismo mesmo, sabendo que não é o melhor para mim. Preciso orar muito a Deus. Como fazer com que essa imaturidade não me atrapalhe ou impeça em fazer as minhas boas escolhas? Principalmente o que se deve fazer e a melhor a se fazer. Ela fala um monte de coisa linda aqui para mim. Obrigada pelo carinho, Mônica. Olha, nesse caso dela, acho que deu para entender qual é o tipo de maturidade dela. Talvez seja um pouco dramática a pessoa. Às vezes a pessoa imatura, ela pode ser muito dramática. Então, ela pega um sentimento e ela exagera aquele sentimento. Ela está triste, ela fala que está deprimida. Então, ela está alegre, ela é eufórica. Então, toda vez que você nota um comportamento de uma pessoa muito dramática, uma coisa que eu falo é para a pessoa aprender a contar até 1000. Pode parecer um conselho antigo esse, ou colocar água na boca antes de falar, mas a pessoa que costuma ser dramática, ela é muito reativa. Ela às vezes nem sabe o que está acontecendo, ela não olhou o cenário geral, ela não prestou atenção no que a pessoa está de fato sentindo e ela já está emitindo a opinião dela sem parar para pensar com muita atenção. Então, a pessoa que, de modo geral, é imatura no sentido de ser dramática, ela precisa aprender a regular as emoções dela. Então, uma outra dica prática para ela fazer é: escreva um diário emocional. Qual é o benefício desse diário emocional? A pessoa ela vai começar a identificar um padrão emocional. E aí eu pediria para ela anotar 3 emoções básicas que são assim as mais fáceis da pessoa identificar: tristeza, medo e raiva. Se a pessoa conseguir fazer um diário emocional e identificar quando ela se sente triste, quando ela se sente com medo e quando ela se sente com raiva, consequentemente ela vai adquirindo mais sabedoria de como ela funciona. Porque a pessoa imatura, ela age como uma criança, ela não para pensar no que ela faz. Uma pessoa madura, ela virou um expert de si mesma. Ela sabe exatamente o que provoca as emoções dela. E quando ela sabe quais são os pontos frágeis que ela tem, ela pode se antecipar em certas situações e passar a não reagir de uma maneira exagerada. Então, aprender a contar até 1000, não ser reativa. E o segundo, criar um diário emocional identificando tristeza, medo e raiva. É todo dia, é diário que nem como se fosse adolescente. Hoje me senti triste por causa de tal coisa. Olha lá, ela sente tristeza toda vez que acontece aquilo. Depois de uns 2 meses que ela começou a fazer esse diário, ela tem 60 relatos diários de como ela se sente triste, com medo e com raiva. Ela consegue fazer um mapeamento dos estados de humor dela. Às vezes ela vai notar que tem certos dias da semana que são mais frágeis, são os dias, portanto, que ela tem que estar mais atenta a como ela reage às coisas. Tem dias que ela se sente mais à vontade, ela vai descobrindo como é o jeitão dela ser de acordo com esse diário. Isso vai diminuir muito os acessos de imaturidade ou de dramaticidade que a pessoa tem. Perfeito. Bom, a Mônica e muitas outras telespectadoras, eu estou dando uma varrida aqui nas mensagens, também relata uma outra coisa, e bem comum entre todas as colocações aqui. Sou muito dependente do meu esposo, em vários sentidos. Sim. E aí, isso é um sinal de maturidade também?
Sim, a dependência excessiva é um sinal de imaturidade, porque a criança, ela tem autonomia para fazer as coisas dela? Não. Ela sempre acha que ela precisa de uma autoridade que vai definir como ela deve pensar, como ela deve sentir e como ela deve agir. A pessoa madura, ela tem autonomia. Então, o que essas pessoas que são muito dependentes, elas precisam começar a fazer? Elas precisam começar a treinar a fazer pequenas, médias e grandes escolhas sem pedir a opinião da outra pessoa. Então, ela tem que ter consciência dessas decisões e, mais importante que isso, ela tem que entender qual é o critério que ela usa. Então, por exemplo, tem pessoas que usam o critério, quando elas vão tomar alguma decisão, eu quero que minha vida seja ordenada. Eu quero que minha vida tenha ordem. Esse é um critério. Tem pessoas que têm um critério de que a vida dela seja intensa. Esse é outro critério. Ela tem que começar a perceber qual é o critério pelo qual ela toma as decisões na vida dela. Para que ela não precise ficar o tempo todo consultando o pai, o marido. Muitas vezes é confundido com o pai mesmo. Exato. Então ela tem que começar a tomar essas decisões dela e, o mais importante, aprender a defender as decisões dela. Porque muitas pessoas acabam ficando dependentes porque não sabem defender qual é o ponto de vista dela. E às vezes elas também se relacionam com homens que são mais dominadores. Mas esses caras são dominadores na medida também que elas vão se deixando dominar. Então, na medida que elas vão se mostrando mais fortes e o cara vai percebendo que a menina cresceu, evoluiu, ele também passa a respeitar ela de um outro jeito e aquilo entra no equilíbrio. A gente sempre tem que entender, no relacionamento não existe só um lado que está com dificuldade. Normalmente a relação está com dificuldade. E se um lado da história muda, o outro, por vontade ou sem vontade, acaba sendo impactado por aquilo. Então, no caso delas, se elas tomam mais decisões, necessariamente o cara também vai se sentindo mais confiante e aí eles entram no equilíbrio de decisão. Ai, gente, que coisa maravilhosa, tudo fica muito claro. Muito Cláudia, obrigada. é tudo treino, né? Nós não quer milagre, que é do dia pra noite. Não é nem só treino, tem até tarefa de casa, né? Exato. A sugestão que ele deu para a nossa telespectadora de Matão é para todas. Então, assim, tem muito sentimento aí perambulando a tua mente, se anda meio confusa, faz o diário também, depois faz lá. É que normalmente a pessoa imatura, ela quer mudar sem fazer esforço. Então, o que eu digo? Você tem que fazer um esforço para que as coisas mudem. É igual criança que fala assim, mãe, esse ano eu vou ser a melhor aluna da escola, mas ela não quer estudar. Ela não vai ser. Não é assim? Exatamente. Demais, né? Eu adorei o papo. Você demora muito para vir, viu, Fred? Volta rápido. Frederico Matos está lá no www.sobreavida.com.br. Quer aprender mais? Aqui, ó, relacionamento para leigos. Não é para o psicólogo, é para a gente que se relaciona com alguém. É 10, viu? Muito obrigada. Tô te esperando, tá bom? Beijo pra Ju.